Salve, irmãos. Vamos apresentar agora a aula número 7, Carta aos Gálatas. Essa carta é bom a gente ter em mente. Carta aos Gálatas, a palavra-chave aí, a chave de leitura é liberdade. Os Gálatas foi uma comunidade de origem celta, que foi para aquela região, fica a Galácia, onde viviam, né, os Gálatas, fica no centro da Ásia Menor. E os celtas chegaram lá cerca de uns 300 anos antes de Cristo, mais ou menos. E esse povo, ele não tinha antes contato com a cultura judaica cristã. Então, São Paulo é quem leva para ele a primeira vez o Evangelho. São Paulo chegou lá, vamos falar assim, não foi por intenção dele, mas sim foi guiado pelo Espírito. A ideia dele era ir para a Europa, mas ele não conseguia ir. Então ele chega lá nessa cidade, pelas aquelas coisas que Deus prepara, ele ficou doente e durante o tratamento dele, ele teve a oportunidade de levar o Evangelho e teve uma excelente aceitação nessa cidade. Essa cidade, o local dela hoje é na Turquia e é provavelmente que seja a atual capital Ankara da Turquia. E esse povo na época teve uma ótima recepção do Evangelho, foi algo assim muito fantástico. Essa carta São Paulo está escrevendo não para uma igreja específica lá da Galácia, mas para toda a região, porque eles tinham eram aquelas igrejas domésticas de São Paulo, eram igrejas tipo células. Então eram pequenininhas, então tinha pequenas células espalhadas, então ele faz para todos. É uma carta que ele manda muito aborrecido. São Paulo está muito aborrecido quando escreve essa carta, porque o que acontece é o seguinte, ele tinha pregado o evangelho para esse povo. Com o tempo foi passando, a igreja lá cresceu, se desenvolveu, outras comunidades souberam dessa pregação de São Paulo, que havia agora esses novos cristãos na Galácia, e vai um grupo para lá. Só que eles vão com uma pregação diferente da pregação de São Paulo. Eles vão com uma pregação muito judaizada. Eram pessoas que tinham saído de Antioquia, eram ligados mais ao grupo de Tiago. Então eles eram muito judaizados e chegaram lá querendo converter paralelamente ao judaísmo. Eles entendiam que para ser cristão tinha que se tornar um judeu e naturalmente virar um cristão. O que São Paulo era contra, que não tinha sentido. Ser judeu é uma coisa, ser cristão é outra. Então São Paulo ele fica muito chateado porque esse povo, talvez por inocência dele, eles começaram a ouvir esses outros pregadores que chegaram lá muito depois de São Paulo. E começaram a adotar práticas influenciadas por eles, judaizantes, de festas judaicas, festa de lua nova, de não sei o quê. E foi inculcado neles também fazerem a circuncisão. Para fazerem parte do povo de Deus, enfim. Uma pregação paralela que não tinha nada a ver com o verdadeiro cristianismo. Para ser cristão precisa se tornar judeu antes. Então São Paulo fica muito irado, inclusive com os próprios Gálatas, pelo fato de eles terem aceitado com muita docilidade, né? Essa pregação que para ele era imprópria. Afinal de contas, foi ele que chegou pela primeira vez lá, quem pôde levar esse evangelho.
Aí chega outro já falando tudo diferente, aí o pessoal começa a fazer outras coisas diferentes que ele não tinha ensinado, isso deixa ele muito indignado. E era um centro importante, era uma província romana, do Império Romano, que era muito usado, até devido à situação geográfica, para comercialização de escravos, que naquela época era muito comum. Então, essa carta ela é elaborada em 3 sessões. E a primeira sessão ele já demonstra logo aborrecimento na entrada. Vocês vão notar isso na leitura da carta, que ele sai abreviando muito aquela entrada que ele normalmente faz nas outras cartas, muito carinhosa. Enfim, saudações. Ele vai assim, quase direto no assunto. E uma coisa ele deixa muito claro. Ele foi lá e pregou o Evangelho. Que inclusive ele diz que não recebeu de homem, ele recebeu do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prega esse Evangelho lá. Então, se alguém pregar alguma coisa diferente do que ele pregou até então, essa pessoa seja anátema. Mesmo que fosse um anjo do céu. Ele diz que seria anátema. Ele amaldiçoa. O assunto era muito sério. Por quê? Ele diz, a partir do momento que ele tem a pregação da salvação pela graça, da salvação pelo sangue de Cristo, o outro grupo vem trazer a lei e eles aceitam passivamente. Ou é a lei ou é a graça. Então ele ensina que a lei não salva ninguém. A lei ela serve para mostrar o pecado. Ela serve para dar uma orientação, principalmente quando o povo ainda vive distante de Deus. Então a lei vem para botar as pessoas ali, conduzir no caminho. Mas ela não vai salvar ninguém. A lei ela só vai punir, isso vai. Aqueles que não cumprirem os preceitos, aí vai punir. Agora, salvação só pela graça. Salvação, quem nos trouxe foi nosso Senhor Jesus Cristo, enviado por Deus para isso. Então, não precisa da lei para para atingir a salvação. Isso um tema que é muito importante na pregação, inclusive eu uso muito isso, porque a lei dos homens hoje, ela aborda tudo aquilo que está na lei de Moisés, não roubar, não matar, enfim, a pessoa tem que respeitar a mulher do próximo, a pessoa tem que seguir os padrões da moral estabelecida naquela sociedade. Inclusive a parte até da lei não escrita que a pessoa também tem que cumprir. Então, é algo que ele mostra que não é o que vai levar eles à salvação. Leva a uma vida social digna, dentro dos princípios morais, tudo bem. Mas a salvação só pela graça de Deus, não por seguir uma lei. E ele, sobre essa questão da circuncisão, então que alguns tentam exigir que a circuncisão fosse praticada na igreja, ele tem na Assembleia de Jerusalém, com os colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Então ele tem esse embate lá e chega à conclusão que na igreja que ele prega para os gentios, uma coisa.
para aqueles que estão pregando lá em Jerusalém, de pessoas que nasceram já na tradição judaica, aí ele não ia se meter até porque ele não vai pregar lá. Ele prega para o lado ocidental. Ele vem em direção à Europa, passando pela Ásia Menor. Então, ali, os gentios, por que fazer isso? Por que impor uma lei que nunca foi para eles? Até hoje a gente entende que, por exemplo, a própria circuncisão e muitos dos preceitos da lei mosaica era por questões de higiene, da questão social também, da questão moral. O povo era muito rude. Aquele povo, só no Egito eles ficaram 400 anos como escravos. Foram muito embrutecidos, iam sendo castigados, punidos, mortos pelos egípcios. Então, eles precisavam de uma lei. Quando é que eles receberam a lei, poucas horas depois, eles já estavam quebrando a lei. É que o Moisés se revolta com ele, pela primeira até quebra aquelas pedras, as tábuas, porque o povo, sem entrar na idolatria, o povo ali no deserto vivia murmurando o tempo todo, reclamando, mesmo tendo maná, água, tirar água da pedra, o maná cair do céu, mas o povo reclamava o tempo todo. Então, aquele povo ainda precisava de uma lei, ainda estava muito embrutecido, coração muito duro. Só que São Paulo, ele já chega em comunidades que tiveram uma origem, uma formação helênica. Inclusive temos pessoal naquela época, naquelas cidades, muitos já conheciam filosofia, enfim, ciência. Já era um outro mundo, já não era aquele mundo lá do Moisés. Então ele faz o contraponto da lei com a fé. Inclusive o que ele diz, a promessa, a fé, né? Abraão, pai da fé, ele recebeu a promessa 430 anos antes de Moisés receber a lei. A lei, ela não retroage para prejudicar ninguém. Então, a promessa de Abraão é a promessa de Abraão, que ele ia ser pai de todos, de muitas nações, tanto quanto a areia, né? Grão de areia. Então, é, a promessa de Abraão não pode ser invalidada pela lei. E para tirar o efeito da lei sobre nós cristãos, Jesus Cristo foi sacrificado dentro da lei, por pessoas da lei. Foi levado a julgamento pela lei. Ele foi condenado antes pelo templo, pelo sacerdote do templo. Como eles não podiam executar a pena, levaram para os romanos executar. Mas quem condenou foi os sacerdotes. Então, dentro da lei, ele recebeu a maldição da lei por nós. Então, esse é o entendimento que o cristão tem que ter. Hoje em dia já se fala muito não no meio católico, mas no meio evangélico, de igrejas judaizadas. Não dá muito para entender isso, esse retrocesso. Parece que as pessoas nunca leram a carta aos Gálatas. Então, essa é a questão fundamental dessa carta. A liberdade que o cristão tem de receber a salvação pela graça. Não precisa cumprir 613 preceitos. E nós entendemos que não é isso que faz a salvação. Isso aí dá uma conduta de vida, uma direção à vida.
Pode até preparar aquele povo antigo, ter preparado eles para receber o Evangelho, mas não é a salvação em si. A lei não é a salvação em si. Ele até compara o menor, que recebeu uma herança, mas como ele é menor, ele precisa ter um tutor para cuidar dele, até atingir a maioridade e receber a sua herança. Isso acontece até hoje. Uma criança, os pais morrem, deixa uma herança, não vai entregar na mão de uma criança de 10 anos toda a herança dos pais. Então, o juiz nomeia um tutor e quando a criança faz lá 18 anos, sei lá, ela recebe, aí já tem autoridade para administrar os seus bens. Então, a lei é isso, é esse tutor até a maioridade. Ele deu também o exemplo da Sara, a escrava, sobre a lei. Sara, sobre a promessa. Ela é o símbolo da promessa. Ela não era escrava, ela era livre. Quem vive pela promessa é livre. Quem vive pela lei é escravo. Ela era escrava segundo a lei. Então, essa questão é o seguinte, ele fala, se vocês aceitarem a lei, automaticamente vocês estão abrindo mão da salvação em Cristo. Estão abrindo mão da sua fé. Vocês não precisam mais ter fé, segue a lei. Ou a pessoa segue a lei, ou a pessoa tem fé, espera a salvação pela fé. Então, esse é o objetivo da carta aos Gálatas. E ele, nessa terceira sessão, ele já conclui dizendo que a lei, ela se resume no seguinte preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, isso é a circuncisão é na carne, para quem seguia pela carne. Nós nos guiamos, como cristãos, pelo Espírito. Então, nós precisamos de fé. A circuncisão, por exemplo, não vai fazer de ninguém um melhor cristão. Mas a fé, sim. Então, não devemos abrir mão dessa liberdade, dessa graça que nós recebemos. Não podemos trocar por nada. Por mais que apareça maravilhoso, a gente vê alguns usando menorá, arca da aliança, querem viver pela lei. Estão abrindo mão da graça, perdendo a salvação da fé, segundo o próprio São Paulo. Então, essa é a mensagem da carta aos Gálatas. E São Paulo ainda fala uma frase que é muito importante, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova criatura. Isso sim. O cristão, ele é a nova criatura, que aguarda a salvação pela sua fé. Então, amém.